Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário você está assistindo essa aula, mas eu dou as boas-vindas. Sou o presbítero Tom, da Igreja Evangélica da Viliara. Está comigo aqui o pastor Hélio Clabono Júnior. Hoje é uma aula especial. Nós estamos começando uma nova série. Vamos estudar uma nova revista. Essa revista tem como título Examinai as Escrituras. Nós queremos agora percorrer um caminho juntos, em que nós vamos olhar aquilo que é o livro, a obra mais importante da existência humana. Uma obra que é verdade, uma obra que não mente, uma obra que reflete os pensamentos e a vontade de Deus. E para começar essa revista nova, nós convidamos aqui o pastor Hélio Clabono Júnior. O pastor Hélio, ele é meu professor, foi meu professor de seminário, mas acho que é um professor para a vida inteira. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, ele é professor de teologia, pós-graduado em ensino religioso, escritor de livros, e inclusive já ministrou uma série sobre Isaías Naiev, e tenho o prazer de dizer também que é um grande amigo. Nessa aula magna, é ele quem está abrindo o tema sobre essa maravilhosa Biblioteca de Deus. Hélio, mais uma vez eu agradeço você ter aceito o convite e que sejam abençoados todos aqueles que tiverem a oportunidade de assistir esse vídeo. Obrigado mesmo. A aula está contigo. Tá bem. Quer orar por nós? Vamos fazer uma palavrinha de oração? Aí eu já começo por aqui. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma vez termos essa oportunidade e a liberdade de juntos estarmos estudando, refletindo e ensinando a Tua palavra. E agora, Senhor, com recursos que possam fazer com que essa palavra alcance qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento. E é isso que nós oramos, Senhor. Que aqueles que estejam assistindo agora, ou que venham assistir no futuro, recebam do Espírito Santo, ó Deus, um coração ensinável, uma mente ensinável, para que a palavra ensinada, Senhor, possa frutificar nos seus corações. É muito prazeroso, Pai, estudar a seu respeito e sobre aquilo que o Senhor compartilhou com o seu povo. Que possamos ser abençoados nesse momento. Abençoe, Senhor, o pastor Hélio. O Senhor já comunicou a ele a tua vontade, a tua palavra, já derramou das suas bênçãos para que ele pudesse preparar esse material. Continue abençoando o seu ministério e abençoando todos os lares, todas as pessoas que forem alcançadas hoje. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Wilton. Eu quero, de antemão, agradecer aí o privilégio, né? E me sinto muito lisonjeado, honrado de fato. Eu fiz grandes amigos aí e você é um deles. Tenho orado por vocês, pela Silvana, pelo Miguelzinho aí, e vocês são um presente de Deus. Também eu não posso deixar de agradecer os pastores, né? Além dos irmãos, inúmeros irmãos e amigos que eu tenho aí na IEV, o pastor Ageu, pastor Elben, Clóvis, Elinho, todos os irmãos aí que sempre me recebem muito bem. Muito bem, irmãos, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Só uma outra coisinha. Esse material aqui, eu elaborei, mas ele não é meu, ele é nosso, né? Então, vai ficar disponível, se os irmãos acharem que é interessante, fiquem à vontade para compartilhar, pode falar com o Tom, comigo mesmo, a gente passa aí por WhatsApp ou qualquer outro meio aí que for mais adequado. Muito bem, então nós vamos aí para essa discussão e eu fiz um recorte. Toda aula aqui, toda matéria, toda aula, até mesmo uma pregação, é um recorte de um assunto, né? Então é evidente que você precisa escolher um tema em detrimento de outro dentro de um tema que vai nos dar a diretriz aí. Então é evidente que eu fiz alguns recortes. É possível que você pense em outros temas, que você escolheria outros, mas a gente tem que definir aqui, ok? Então, nós temos alguns recortes. A primeira aula, nós temos aí, a lição de número 1, a Biblioteca de Deus. Eu separei essa aula aqui basicamente em 4 tópicos. Então, vamos fazer uma pequena palavra de introdução, que vai dar um norte para onde a gente vai caminhar. Uma segunda parte, né, que é a primeira aqui, a origem da Bíblia, a estrutura da Bíblia, que é a terceira parte, que no caso aqui é a segunda, contando com a introdução. A terceira parte é a veracidade / teologia. Por que eu coloquei veracidade / teologia? Porque eu segui o programa da revista que vocês usam. Então, no último tópico, o assunto que é abordado, ao invés de ele colocar, o autor colocar teologia, ele colocou veracidade. Mas nesse caso aqui, né,
por mais esquisito, estranho que possa parecer, eu usei aqui quase como sinônimo, né? Então, é a teologia que vai dar essa veracidade aqui. Lembrando sempre, irmãos, que quando a gente fala em teologia, teologia é uma ciência, como qualquer outra ciência. Então, a teologia é serva da Escritura e nunca ao contrário. Então, a teologia vai nos dar aí ferramentas para a gente entender melhor, né, a Bíblia, né? Deixa eu usar um outro termo aqui. Essa coisa, objeto, a gente precisa entender como isso foi elaborado, como nos foi dado. Então, esse aqui é a nossa intenção aqui. E, por fim, uma conclusão. Sempre lembrando que é um recorte a partir daquilo que eu li aí na proposta de lição de vocês. Muito bem, vamos então ao a nossa aula, começando aqui com a nossa introdução, né? Nós temos um texto aqui, e eu vou fazendo uma leitura, e eu pretendo tornar essa leitura o quanto mais didática e dinâmica possível, para que não fique a coisa maçante. Mas o que eu trato aqui nessa introdução? A primeira questão que nós devemos colocar aqui, ou que eu intento colocar, é que a Bíblia ela passou a ter necessidade a partir de um dado momento na história. E eu estou falando de história aqui no sentido de quando Deus trouxe à existência o homem, né, o primeiro casal, eles não precisavam de um livro. A partir de um evento, e esse evento era importante para nós, aí então nós precisamos de uma Bíblia. Então vamos elaborar essa questão, vamos responder isso daqui. Muito bem, eu vou usar uma ferramentazinha aqui, né, vou marcando os textos, fica melhor para nós entendermos aqui com esse destaquezinho em vermelho. Então, olha só, quando Deus criou o homem lá no Éden, então você deve partir do princípio de que a criação, nós temos o quê? O homem integral, íntegro, né? Na sua justiça, no seu caráter, no seu intelecto. Quando o homem ele foi criado e colocado no jardim do Éden, a Deus, né? Não, você tem aqui uma negativa. Não lhe dê um livro, né? O homem ali, ele tinha de forma inata as regras e tudo que ele precisava para poder viver. Ou seja, quando Deus, do seu hálito, soprou naquele boneco de barro ali, o homem, o ser humano, ele nasceu pronto, né? Ele surgiu pronto. Então, para nós tomarmos o texto de Gênesis ali, nesse aspecto da criação, nós não acreditamos na evolução. Quando Deus soprou do seu hálito no homem, no primeiro homem ali, ele nasceu com 100% da sua capacidade moral, intelectual, a sua vontade, ou seja, ele era íntegro, né? Ele era integral. Seu estado original, ele não precisava de regras no sentido de reaprender as regras. Ora, com o fato do pecado, aí então nós vamos entender, eu disse que nós vamos entrar na evolução, no sentido que se discute, né, nas academias por aí. Nesse aspecto teológico, nós acreditamos na involução. Ora, se Deus criou o homem, o primeiro casal ali, de maneira íntegra, em 100% de tudo aquilo que ele precisava para viver, interagir e cuidar do jardim, por causa do pecado, ele sofreu um processo de involução, percebe? Então, teologicamente, nós podemos dizer que o homem nasceu pronto e aí ele sofreu um processo de involução. Nesse processo de involução, foi então que Deus entregou de uma maneira progressiva os textos bíblicos para que eles se organizassem, ok? Então, essa é a primeira questão que a gente precisa entender aqui. A Bíblia, ela vai nos auxiliar porque nós não temos mais condições intelectuais, morais, a nossa vontade, tudo está corrompido. Então, é a palavra de Deus que ela vai nos trazer de volta, né, esses aspectos que nós perdemos no paraíso. Então, é isso que está sendo dito aqui. Para glorificar a Deus, a nossa conduta, né, o jeito que nós vivíamos em santidade, não estava manchado, não estava inclinado ao pecado. Ora, a necessidade da Bíblia surgiu porque o pecado invadiu a natureza humana e obscureceu a consciência do ser humano, do homem. O homem, né? E aí é evidente que nós queremos aí que pecado é uma questão genética. O pecado não é uma coisa que você aprende como uma influência da sociedade. A sociedade, ela pode determinar o modo do pecado, mas não a natureza.
Percebe? Então, depois do evento narrado em Gênesis 3, o ser humano, né, e aí, em um efeito dominó, em cadeia, o homem perdeu a capacidade de se perceber como imagem de Deus. E aí você já deve imaginar que essa falta, né, de conectividade, de conexão com o Criador, fez o homem se afastar cada vez mais. Ele foi perdendo a acuidade mental, senso de justiça, essas coisas todas. Ora, esse processo, ele levaria a humanidade a uma extinção. Basta você ver como as pessoas vivem na animalidade do pecado, ok? Então, com a perca dessa comunhão com Deus por causa do pecado, entre outras fatalidades, o discernimento espiritual obscureceu-se. Ora, cego à realidade e sem competência moral, olha só. Então, eu estou afirmando aqui que depois do Éden, todo ser humano não tem competência moral para se autogovernar. Então, quando alguém diz assim, né, eu faço o que eu quero, nós partimos aí do princípio escriturístico, teológico, que se todo ser humano fizer o que ele quer, se não tiver leis, né, e aí vamos aí transcender essas questões de leis que aparecem no texto bíblico, mas se uma sociedade ela não estabelece leis, ela está fadada à extinção, porque ninguém mais tem a competência moral para se governar. Se eu resolver fazer tudo o que eu quero, e aí eu estou falando de alguém que já nasceu de novo, já tem o padrão de Deus, já entende que é santificação. Imagine o homem, o ser humano, que não nasceu de novo. Imagine o que seria isso. Ora, todos nós perdemos a competência moral. O homem, o ser humano, passou a estabelecer as suas próprias regras. E nós sabemos que nós chamamos isso de efeitos noéticos do pecado, né? A palavrinha grega, né? A palavra nous, não tem nada a ver com o Noé. Noéticos vem da palavra para mente. A nossa mente, o ser humano completo, ele sofre o impacto do pecado. Então, o que é o efeito noético do pecado? Tudo que eu penso, ele é inclinado contra a vontade de Deus, né? Então, se eu estabelecer as próprias regras, eu não tenho condições de glorificar a Deus, e a imagem de Deus, ela vai, né, cada vez mais se obscurecendo. Não é que ela é perdida. Para ter uma ideia, vamos colocar a coisa da seguinte maneira. Se você pensar, por exemplo, o homem integral, antes do pecado, no jardim do Éden, ele sabia se alimentar. Depois do pecado, a alimentação virou gula. Ele sabia descansar, o conceito do sábado. O descanso, depois do pecado, virou preguiça. O homem sabia, né, lidar com a sexualidade. Depois do pecado, virou pornografia, lascívia. Antes do pecado, seu estado original, ele sabia elogiar. Agora, com o pecado, o elogio virou bajulação. E aí você vai fazendo aí, né, vai construindo e percebendo que o pecado, ele afetou de forma direta. Agora, nós não temos mais condições de se governar. Então, antes do pecado, Deus não entregou para o homem um livro para que ele aprendesse. No DNA do homem, na mente do homem, o homem em si, o ser humano em si, ele tinha capacidade inata, natural, de saber qual era a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável em qualquer sentido escriturístico teológico. Então, você percebe que quando você parte para um curso como esse que está sendo proposto aqui para estudar a Bíblia, não é apenas especulações teológicas, aula após aula, para que você saiba manusear, encontrar livros, como é que foi o processo de canonização, o que é inspiração e coisas dessa natureza. É que você entenda como a Bíblia chegou até nós e como Deus, né, a sua soberania, ele construiu, conduziu a história para que nós tivéssemos o livro que revela a vontade dele, não para que a gente se torne religioso, mas que a gente tenha, pelo menos, né, as luzes que vão apontando o caminho onde a gente deve andar. É por isso que ela é o quê? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós não temos mais condição moral de nos autogovernarmos. Precisamos de um guia, e na sua soberania, Deus providenciou a sua palavra. Bacana, né? Então, nós não temos condições de estabelecer as nossas próprias regras.
O que vem lhe causando, né, o sujeito aqui é o homem, enormes prejuízos desde o dia fatídico do Éden. Ou seja, depois da desobediência, daquele ato de rebelião, o ser humano não consegue mais se autogovernar. Ele perdeu a sua liberdade para isso. Concluindo esse texto aqui, né, eu coloquei aí umas reticências aí, porque o texto ele é um pouquinho maior. Se vocês quiserem o texto também, eu posso disponibilizar para vocês, ok? Então, como é que eu concluo esse texto? Por isso, Deus providenciou as Sagradas Escrituras para auxiliar o ser humano a reconstruir a sua identidade santa. É óbvio que nós não vamos reconstruí-la na sua integridade. Isso acontecerá num evento escatológico que nós chamamos de glorificação. Bacana? Então, a partir de tudo que a gente vai discutir, não só nessa aula, mas tudo que você discutir a partir dessa proposta, né, desse currículo nesse trimestre, você já deve considerar que a Bíblia foi dada, a palavra de Deus foi dada, porque nós perdemos a capacidade de governar de forma moral e santa. Para ratificar o que eu coloquei aqui, eu coloquei algumas citações bem rapidinho de pessoas que estão ligadas, são estadistas, né, que lidam com a política, com a teologia e com a sociologia de forma geral, ok? Então, não preciso dizer quem são os personagens, o nome e a história vinculada ao nome já é eloquente por si mesmo. Abraham Lincoln, por exemplo, olha o que ele vai dizer. Creio que a Bíblia é o melhor presente de Deus que Deus já deu ao homem. Todo o bem da parte de Deus para o mundo nos é transmitido mediante esse livro. Então, o homem do quilate, do gabarito, né, do calibre de Abraham Lincoln, ele entendia que a governabilidade seria mais eficiente se ele tivesse como parâmetro as regras, as leis, os mandamentos que nós temos aqui. George Washington, impossível é governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Percebe? Então, por que a gente precisa governar? Porque o homem perdeu a capacidade de se autogovernar, né? Percebe? Agora, a gente precisa de um governo. Paulo vai dizer isso em Romanos 13, que, inclusive, né, a justiça, a lei, as autoridades são vara de Deus para nos corrigir. Então, você percebe aí que estudar a Bíblia não é apenas uma discussão teológica. É como esse texto, como esse livro que você tem na mão, ele é importante na aplicabilidade. Como é que você aplica o que você sabe sobre ele na sua vida? Napoleão, né? Olha o que Napoleão diz. A Bíblia não é um simples livro, senão uma criatura viva. Olha a eloquência disso daqui, né? Você pegar uma Bíblia, um livro, né? E você falar, isso aqui não são páginas, não é papel amontoado. A Bíblia não é um simples livro, é uma criatura viva. E isso daqui é de uma eloquência fenomenal, dotada de uma força que vence a quantos se lhe opõem. Rainha Vitória, este livro dá a razão da supremacia da Inglaterra. Thomas Huxley, a Bíblia tem sido a carta magna dos pobres e oprimidos. E aqui, irmãos, pobre e oprimido não é só a questão financeira, é a pobreza e a opressão moral, política, filosófica, ideológica. Né? Então, essa pobreza aqui, ela é abrangente. A raça humana não está em condição de dispensá-la. Horace Greeley, né? É impossível escravizar mental ou socialmente um povo que lê a Bíblia. Os princípios bíblicos são os fundamentos da liberdade humana, percebe? Então, se alguém nos acusar que alguém fez uma lavagem cerebral em nós, é pura trevas, escuridão e preconceito de quem fala. Por quê? Quanto mais nós lemos, estudamos e aprendemos a Bíblia, mais liberdade eu tenho para decidir a quem eu quero servir. Né? O Martinho Lutero, numa obra clássica, né, ele é chamado Da Liberdade Cristã, parafraseando o que esse reformador diz, ele vai dizer o seguinte: eu sou servo, eu sou livre de todos, mas eu me faço servo de quem eu quero, né? Paráfrase minha aí.
porque quanto mais você conhece do texto bíblico, mais você tem condições de decidir como e quem servir, né? De maneira digna, evidentemente. Goethe, né? O alemão. Continue avançando a cultura intelectual. Progridam as ciências naturais sempre e mais em extensão e profundidade. Expanda-se o espírito humano tanto quanto queira. Além da elevação e da cultura moral do cristianismo, como resplandece nos evangelhos, é que não irão. Então, você percebe que esse sujeito aqui, ele não nega o avanço científico, e nós também não negamos o avanço da arte, da cultura, a melhora das políticas públicas, da filosofia, nós não negamos tudo isso, mas tudo isso, né, não vai sobrepujar a moral do evangelho. Então, você percebe, quando você tem esse avanço, você tem a moral do evangelho permeando tudo isso, você tem, né, a constatação dessas frases eloquentes aqui, como, por exemplo, né, da Rainha Vitória. A supremacia da Inglaterra é por causa desse livro aqui. Então, você percebe que nós não negamos os avanços, tanto não negamos que estamos usando aqui um recurso novíssimo, né? A gente tem até dificuldade de apertar os botões de maneira adequada aqui. Por quê? Nós não negamos isso, nós consideramos o avanço do intelecto humano, mas, até tomando um gancho aqui, se nós que perdemos a capacidade intelectual com o pecado, imagine o Adão com 100% da capacidade, o que ele faria. Se o homem inventou um negócio desse para nos aproximar num momento crítico como esse, imagine o que era o Adão com 100% da sua capacidade. Então, nessa introdução aqui, ela vai nos dar condições de pensar em tudo que nós vamos discutir, não só nessa aula, mas também em todo momento. A Bíblia foi necessária por conta do pecado, e a Bíblia é a providência graciosa, o amor de Deus manifestado. É por meio da palavra de Deus que eu sei o que Deus pensa de mim e para mim, né? Quando eu pego o texto bíblico e vejo o que Deus pensa de mim, eu quero até discutir. Como é que você pensa isso de mim? Romanos 3, por exemplo. Debaixo da sua língua tem veneno de serpente. E quando eu começo a discutir com Deus, você sabe o que está dizendo? Aí eu falo, puxa vida, se eu estou discutindo é porque eu me ofendi. Então, quando ela diz que eu sou pecador, de fato, eu não tenho condições morais de conduzir a minha vida, porque a Bíblia tem razão, tanto tem razão, que eu me ofendo, que ela me chama de pecador. E aí, então, ele vai dizer, ora, agora que você se convenceu que é pecador, eu vou dizer quais são os melhores caminhos para você trilhar. Aqui tem questões morais, da justiça, da sexualidade, da alimentação, e enfim, né? Você tem na Bíblia aí assuntos, parâmetros para discutir qualquer tipo de assunto. Bacana? Então, temos aí a nossa introdução. Vamos, então, para a nossa primeira parte. Ora, quando nós tomamos um assunto, é sempre importante levantar a questão. Alguém já disse, né, que um processo de aprendizagem, ele é 50% de pergunta e 50% de resposta. Então, você precisa aprender a perguntar. Se eu vou estudar a Bíblia, primeiro, eu quero saber qual é a origem, de onde veio isso. Ora, se eu não me interessar por questões como essa, nós corremos o risco de nos tornar meros religiosos, porque alguém me disse que isso aqui é a palavra de Deus, mas se outra pessoa tivesse me dito que o Alcorão ou qualquer outro livro fosse, eu aceitaria de forma passiva. Não é assim que a coisa acontece. Nós precisamos compreender por quê e qual é a validade desse texto aqui ser palavra de Deus e não um outro. Existe algum outro texto que tem condições de disputar, né, o primeiro lugar ou lugar de autoridade para nós? Precisa questionar isso. Evidente que nós partimos do princípio de que a Bíblia ela tem autoridade porque é a palavra de Deus. Mas a gente pode melhorar o nosso argumento, pode melhorar o nosso repertório. E é por isso que nós estamos nos empenhando aqui, né, para estudar. Muito bem. O que nós devemos considerar, né? A Bíblia, aqui você não tem uma negativa, você tem uma afirmação. A Bíblia é um livro produzido pela genialidade humana. Ora, bom, muito bem. Então, eu comecei aqui, né, por aquilo que causaria uma estranheza.
Porque nós estamos sempre ouvindo dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Evidente que é a palavra de Deus. Mas ela nasceu numa cultura. Então, eu não posso desprezar o contexto que ela surgiu. Não está numa linguagem celestial no sentido, né? Nem sei, de anjo, por exemplo, né? Não foi dado para anjo, foi dado numa cultura. Mas quando você pega o texto, você tem gramática, você tem estilo literário, você tem organização, você tem informação cultural, você tem nome de pessoa. Então, é evidente que a Bíblia ela é produzida pela genialidade humana. Por exemplo, eu estou estudando, junto com uma outra turma, o livro de Jó. O livro de Jó, ele é complexo. Ele é um livro poético, uma poesia oriental, né? Muito estranha para uma mente ocidental, o pensamento é completamente diferente, mas quando você toma o texto e vê a estrutura, né, que ele é colocado, o seu prólogo, capítulo 1, capítulo 2, depois as discussões de réplica e tréplica, em que Jó e seus amigos vão tendo ali, não é? Cada um tem o seu momento de falar. E como a coisa é organizada, o livro de Jó é considerado por muitos, né, na história da literatura, dos grandes livros da produção da genialidade humana. Ora, então, não tenho como não pegar um texto como esse e dizer assim, olha, esse livro não tem nada a ver com a cultura humana. É evidente que tem. Você pega a carta de Efésios, a carta de Romanos, a maneira que ela é construída, você percebe uma capacidade intelectual, assim, fenomenal, né? Me permitam aí, né, me dá uma licença para dizer assim, né, que às vezes eu leio e falo assim, eu deveria ter escrito isso, percebe? Se é que existe inveja boa. Sabe aquela coisa assim, por que eu não escrevi isso daqui? É tão óbvio e tão bonito, assim, eu que devia ter escrito. Por quê? Você, quando tem uma coisa bela, bonita, né? E você lida com essa coisa, fala assim, nossa, eu deveria ter escrito isso daqui, de tão bonito que é. Então, existe uma genialidade humana. Só que, ao mesmo tempo que você considera a Bíblia um produto da genialidade humana, né? A que produziu a Bíblia, ao mesmo tempo, ela é produzida pela onisciência divina. Então, é claro que a nossa maturidade, né, ela vai nos ajudando a compreender que não dá para você divorciar uma coisa da outra. Foi Deus que conduziu todo o processo. Nós vamos chamar isso daqui a pouco, né, na inspiração, no cânon também, mas é evidente que eu entendo a Bíblia porque ela tem uma linguagem humana. Ora, eu sou um ser humano. A língua que eu entendo, embora eu estou em outro contexto gramatical, mas a língua que eu entendo, o jeito que eu entendo é o jeito gramatical, estilo literário. Então, essa coisa ela é importante para nós. A Bíblia é um livro humano? Sim. É um livro genial, fenomenal. A sua organização, a sua argumentação, o seu poder de apologética, as suas questões jurídicas, a sua apresentação cultural, tudo isso nos ajuda a crescer culturalmente na literatura, uma série de questões. Mas também ela tem origem da onisciência divina. Então, uma coisa não exclui a outra. Senão, nós caímos numa coisa chamada fideísmo. Fideísmo é diferente de fé. Eu tenho fé, não é? Isso aqui, né, que eu tenho na mão, ele é conduzido, a sua produção vem da onisciência de Deus. Então, isso é fé. O que é fideísmo? O fideísmo é uma fé cega. Fideísmo é uma fé que desconsidera qualquer outra coisa. Por exemplo, o fideísta, se alguém falar assim, ó, não foi a baleia que engoliu o grande peixe que engoliu Jonas, foi Jonas que engoliu a baleia. Ora, você não tem esses absurdos na Bíblia. Isso, quem atribui isso é o fideísta. Não, está escrito, então eu creio. Calma lá, né? A gente precisa de uma interpretação correta. E esse é o problema, irmãos, de nós, quando a gente encontra pessoas que sabem citar versículos assim, muitos versículos da Bíblia. A pessoa, ela sabe quase de Gênesis a Apocalipse, né? Tal lugar, está escrito isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, sem fé é impossível agradar a Deus. Ela vai citando. Só que ela é mero repetidor, um papagaio do texto. Ela não consegue aplicar o texto à vida.
Para que isso serve para mim? Então, você percebe que conhecer a Bíblia vai muito além do que reproduzir, né? Do que citar versículos bíblicos. Às vezes você ocupa muito tempo citando os textos bíblicos, mas você não sabe a aplicabilidade do texto para a vida. Então, essa questão ela é importante para nós. Mais do que citar, na citação a gente encontra muita gente religiosa. Está vendo como eu sei? Agora, como é que aplica a vida? A gente precisa saber como aquele texto foi colocado ali, por que ele foi colocado ali, qual é o contexto, qual é o assunto. Você tem a genialidade humana e a onisciência divina, né, fazendo com que aquilo tenha validade além da cultura que foi produzida. Então, aqui, nós não somos fideístas, nós temos fé que foi uma produção da onisciência de Deus, usando a genialidade humana, um casamento perfeito. Tá? Muito bem. Né? A Bíblia é um livro, ao mesmo tempo, que possui 63 livros. Né? Eu gosto de citar, quando eu chego numa situação como essa, de um contexto de aula. Né? Já sabendo do que ocorreria, cheguei na aula de bibliologia, e pedi emprestado uma Bíblia. Eu sempre levo a minha Bíblia, né? Essa Bíblia aqui, alguns até dizem que eu tenho idolatria à minha Bíblia, né? É uma coisa muito pessoal, eu escrevo nela, né? Então, eu sou idólatra da minha Bíblia, né? Então, eu pedi uma Bíblia. E, maldades à parte, eu sabia, para a pessoa que eu pedi, que ela me daria aquela Bíblia pequenininha, que ela tem o Evangelho de João, eu acho que Salmos, ou o Novo Testamento, enfim. Aí eu olhei, né? E como eu tinha muita afinidade com o aluno, ele jogou para mim, né? Aquela intimidade, jogou. Aí eu joguei de volta e perguntei de novo: alguém tem uma Bíblia? Falei, como que é, professor? Eu acabei de dar uma Bíblia, você me devolveu? Falei, calma. Por que eu estou citando isso daqui? Ora, evidente que quando você pega o texto de Gênesis, é um livro, o texto de Êxodo é um outro livro, mas são livros independentes que não tem razão de existir se não estiver no todo. Como é que você vai entender, por exemplo, Hebreus? Você tem uma boa compreensão de Levítico, por exemplo. Então, você tem o texto de João. É claro que o texto de João é palavra de Deus, a soberania de Deus. Você pode pegar o texto, fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica, pregar, aplicar, e o Espírito de Deus leva o homem à consciência de que é pecador, do juízo que virá, né? E de todas essas questões. Mas quando a gente está trabalhando num tema como esse, você tem que entender que o livro de João, ele pode ser, né, vamos dizer assim, né, entre aspas, aproveitado de forma isolada. Mas quando você entende no arcabouço geral, dentro dos 66 livros, como parte dele, você entende a coisa total. Então, você percebe, né? Se eu pego, por exemplo, e arranco, vamos imaginar aqui, o livro de Hebreus, ele é maravilhoso. Agora, Hebreus vai citar o Pentateuco, vai fazer menção do Salmo, vai repetir coisa que Jesus disse. Então, você percebe que na unidade, o texto de Hebreus, ele é um livro, vamos chamá-lo assim, mas ele está dentro de uma unidade. É por isso que eu quis, naquele momento de sala de aula, começo de aula, tomar um livro para estudantes de teologia e dizer assim, você não tem a Bíblia, você tem parte da Bíblia. Ora, e parte da Bíblia pode ser pernicioso, dependendo de quem vai tratar com ela. Então, o que eu quero dizer? A Bíblia, ela é um único livro, está aqui na minha mão. 66 livros dados pela providência de Deus. Ao mesmo tempo que ela tem 66 livros. Percebe? Então, a gente vai considerar os livros na sua unidade. Vamos à conclusão disso daqui. Essas afirmações, quais afirmações? Que ela é um livro e ao mesmo tempo 66, elas parecem contraditórias, mas quando nos tornamos familiarizados com sua unidade, ok? Né? Unidade, percebemos claramente que os 66 livros formam uma unidade, né? Então, aparentemente é um paradoxo, mas quando você vai ler, fala assim, puxa vida, aqui tem um livro, mas ele tem tudo a ver com o outro. É uma unidade impressionante. Foram escritos por, vamos dizer aí, né, mais ou menos 40 autores diferentes, com formações e origem diferentes. Tomando só o Antigo Testamento, você tem lá
o Amós, que tem um tipo de formação, né? Não é nem melhor nem pior. Ele está dentro de um contexto cultural diferente do Isaías. A gente tem essa mania, né, ideológica de que o cara que está na corte ele é mais importante do que está no campo. Não é isso. São formações diferentes que complementam a sociedade aí. Tanto o Amós quanto o Isaías têm a sua importância social. Só que eles têm o quê? Maneiras diferentes de se expressar. Um fala da maneira do campo, o outro fala da corte, não tem problema. Quando eu vou na casa do meu pai morando num sítio, né, numa chácara, ele fala, ele usa palavras que é próprio dali, né? E quando eu estou numa sala de aula, eu até uso o exemplo de lá, mas eu tenho que tentar falar de uma outra maneira, senão não há possibilidade de compreensão. Então, você percebe que os autores, eles têm formações diferentes, origem diferente, né? Cultura diferente até. Viveram em épocas, culturas e localidades diferentes. Escreveram com estilo literário diferente. Essa é uma questão importante para nós. Quando você lê um texto bíblico, você tem que considerar, isso aqui é o quê? É doutrinário? É uma carta doutrinária? É um relato histórico? Ele está em linguagem poética? Então, são estilos literários que você precisa, pelo menos, considerar. Bom, essas questões que, entre aspas, né, ou de fato, separa os autores, contudo, apresentam uma extraordinária coerência entre si. Eu não sei qual número de pessoas vão nos assistir, né, num dado momento. Mas se nós tivermos aqui um grupo pequeno, 2 pessoas, eu e o presbítero Wellington aqui, e alguém fala, vocês vão escrever uma redação, uma dissertação sobre o tema. Qual o tema? A origem da Bíblia. Bacana. O Tom e eu estamos na mesma sala, só que para a gente escrever, cada um vai para a sala diferente. Quando a gente voltar, a possibilidade do meu texto com o dele não ter qualquer coerência é muito grande. Por ser um tema muito específico, a origem da Bíblia, pode ter algum ponto de contato, mas a possibilidade de eu abordar um assunto que nem passa pela cabeça dele, e o contrário também, abordagem completamente diferente, que parece que a gente nunca estivemos na mesma sala e tivéssemos a mesma orientação para escrever, produzir um texto, houvesse ocorrido. Então, você percebe que a Bíblia, quando ela vai sendo organizada, construída, né, juntada aos textos, ela tem uma coerência que só pode ter sido uma mente superior, uma capacidade extraordinária, né? Você tem o ordinário e o extraordinário que foi conduzindo essas pessoas de cultura diferente, de fala diferente, de tempo diferente, de maneirismo diferente, de temperamento diferente, de esquisitice diferente, como nós temos as nossas, não é? E quando você junta os textos, parece que eles estavam conversando na mesma sala. Então, irmãos, foi o gênio humano, mas você tem aqui o que? O espírito, né? Permeando, o espírito conduzindo sem anular o temperamento, sem anular, né, a capacidade intelectual de cada um. Dentro das suas competências, a coisa foi conduzindo. Olha, irmãos, isso por si só, nós deveríamos aqui parar e fazer um culto de ação de graça pelo presente do amor de Deus, a carta do amor de Deus. Então, olha, por isso que eu chamo aqui, este milagre somente foi possível por causa do Espírito Santo que inspirou os autores sagrados. Eu não vou me deter agora aqui no que é inspiração, porque no finalzinho da nossa aula aqui nós vamos falar sobre ela. Bacana. Concluindo a primeira parte aqui, de forma bem dinâmica, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é. Discussões outras, como eu disse, é apenas um recorte, né? Então, partimos aqui do a priori, do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus. É por meio deste livro, inspirado pelo Criador, que encontramos respostas para as perguntas mais intrigantes e angustiantes, não minha só, mas da humanidade. Ela diz quem é Deus, de onde nós viemos, para onde vamos,
por que existimos, ela fala o que é a morte. E ela dá a explicação da causa do sofrimento. Né? Então, é evidente que são temas aqui que dariam um curso aqui, né, de muitas aulas, mas você encontra na Bíblia respostas para discussões filosóficas aí pré-socráticas, socráticas, dos filósofos que vieram depois, eles estão discutindo. Se eles se debruçassem na palavra de Deus, com a mente regenerada, eles poupariam muito trabalho. Você percebe, muita gente fica assim, tá vendo aquela pessoa não teve a oportunidade sequer de fazer o início de uma formação, né, escolar, mas ele sabe muito mais da vida do que os grandes filósofos que estão em busca da primeira causa, e nós já temos a primeira causa. Foi Deus, foi Deus. E ele soprou num boneco inanimado, ele deu esse fôlego de vida. É por isso, Salomão vai dizer, Deus colocou no nosso coração o desejo da eternidade. E nós encontramos na palavra de Deus resposta para tudo isso.